A humanidade entrou em guerras e conflitos por toda a sua história. Seja por território, raça, dinheiro ou liberdade, isso sempre fará parte de nós. Mas nesse vídeo você vai acompanhar guerras que começaram por motivos bizarros, então fica até o final que tá inacreditável. Futebol, um balde, um cachorro em fuga e emas. O que essas coisas têm em comum? E se eu te falar que todas elas foram estopins para começar guerras e conflitos? Eu sou o Leone e vem comigo entender isso direito. Em 1932, fazendeiros australianos estavam com um problemaço. Além de enfrentarem a seca, eles receberam a visita de 20 mil emos que estavam migrando para o oeste. Os emos famintos deram sorte de encontrar água e alimentos nas plantações das diversas fazendas. E o resultado não poderia ter sido outro: cercas derrubadas e plantações devastadas. E como eram muitos emos, os fazendeiros foram pedir ajuda ao governo para lidar com a situação. Então o ministro de defesa da Austrália mandou tropas militares resolverem a questão e com todo o aparato a vitória era dada como certa. Porém as coisas não saíram como eles esperavam. O primeiro enfrentamento se deu ao avistarem 50 emos. A ordem era cercar os animais e cuidar do problema. Eles só esqueceram que as aves eram extremamente ágeis e podiam chegar a 40 km por hora. E o saldo final do primeiro combate foram apenas 12 emos abatidos. As batalhas continuaram nos dias seguintes e o número de abatimentos continuava baixíssimo. Os emos, mesmo atingidos, conseguiam fugir de maneira muito rápida. Depois de alguns dias, um dos comandantes fez um relatório afirmando que seria necessário pelo menos 10 balas para acabar com cada emo. O governo, além de não enviar os suprimentos, chamou as tropas de volta, encerrando o conflito e dando vitória às aves. A Guerra dos Emos é lembrada até hoje com muito humor e como um dos conflitos mais bizarros que já aconteceram. Mas essa não é a primeira vez que os animais estão envolvidos em conflitos. Saindo da Guerra dos Emos, vamos falar da Guerra do Cachorro que Fugiu. Em 1925, a relação entre Grécia e Bulgária não estavam lá muito amigáveis. Os dois países já vinham se estranhando há muito tempo por diversas questões políticas. Eis que em 19 de outubro, um soldado grego viu seu cachorro sair em disparada e atravessar a fronteira com a Bulgária. O soldado não pensou duas vezes e atravessou a fronteira atrás do seu doguinho. Mas um sentinela búlgaro, ao ver o soldado em seu território, disparou várias vezes e ceifou a vida dele. Sabendo do ocorrido, o governo búlgaro logo pediu desculpas e disse que tudo não passava de uma grande confusão. Mas o governo grego não entendeu legal e mandou suas tropas ocuparem a região de Petrice, na Bulgária. E disse que só retiraria as tropas quando o governo búlgaro fizesse um pedido oficial de desculpa e pagasse a quantia de 2 milhões de francos à família do soldado. A Bulgária então chamou a Liga das Nações, que era uma espécie de ONU da época, para mediar o conflito. A Liga ordenou um cessar-fogo, que a Grécia tirasse suas tropas da Bulgária e pagasse uma indenização aos búlgaros. O conflito foi resolvido e se você estivesse perguntando aonde está esse cachorro, a resposta é: ele nunca foi encontrado. Agora voltando um pouco no tempo, chegamos a 1325, onde um roubo de um balde foi o estopim para que duas cidades italianas entrassem em guerra. Módena e Bolonha têm um longo histórico de disputa, tipo quem inventou a lasanha, por exemplo. Mas em 1325 eles literalmente saíram na mão por conta de um balde de carvalho. A Itália na época não era unificada, então as cidades-estado ficavam em conflito o tempo inteiro. Um belo dia, um grupo de soldados de Módena resolveram entrar na Bolonha e simplesmente furtaram um balde de um poço. A Bolonha não tancou o desrespeito e juntou uma tropa com 30 mil soldados e 2 mil cavaleiros para recuperar o seu bem tão valioso. Os modeneses, sabendo disso, prepararam sua grande defesa com 5 mil soldados e 2 mil cavaleiros. A batalha aconteceu na vila de Zapolino e o saldo foi de 2 mil mortos. Mesmo em menor número, os modeneses deram um coro nos bolonheses e, além de expulsarem eles da sua cidade, invadiram a Bolonha e causaram certa destruição. Não bastasse a vitória, eles ainda fizeram um desfile pelas ruas da Bolonha, simulando o roubo do balde e a batalha. O famoso balde foi guardado na Torre Cívica de Módena, que inclusive é aberta à visitação. E a cidade de Módena pode até ter vencido a guerra do balde de carvalho, mas eu nunca vi uma lasanha modenesa. Outro conflito bizarro é a Guerra das 100 Horas ou a Guerra do Futebol, como é muito conhecida. Se você acha que a disputa do título de 87 entre Sport e Flamengo é grande, é porque você não conhece a rivalidade de Honduras e El Salvador. Em 1969, os dois países disputavam uma vaga na Copa de 70, que seria disputada no México. Foram 3 jogos, e no primeiro a Honduras jogou em casa e venceu por 1-0, um jogo que foi marcado por tensão entre as seleções e os torcedores. Já no segundo, em El Salvador, a seleção salvadorenha dominou o jogo e venceu por 3-0. Essa segunda partida foi marcada por uma violência ainda maior e a seleção de Honduras teve que sair do país escoltada. Para evitar maiores confusões, a terceira partida foi marcada em solo neutro, no México, onde El Salvador ganhou de 3-2. Mas horas antes da partida, El Salvador fechou as fronteiras com Honduras e cortou relações com o país. Segundo o governo de El Salvador, durante o período entre os jogos, os salvadorenhos que ficavam em Honduras sofreram diversos tipos de violência e o governo de lá nada fez. 17 dias após os jogos, o governo de El Salvador lança um ataque aéreo em diversas cidades hondurenhas
fronteiras, começando assim uma guerra. E apesar de ser conhecida no mundo inteiro como a Guerra do Futebol, a relação entre os dois países já vinha azedando fazia muito tempo. Problemas de demarcação de fronteiras e crises migratórias tornaram a relação entre eles muito tensas. El Salvador é um país muito pequeno, porém é muito populoso, então alguns salvadorenhos cruzaram a fronteira com Honduras e se estabeleceram lá. Mas em 1969 o governo de Honduras aprova uma reforma agrária que exclui 300 mil salvadorenhos que tinham terras no país. E foi nesse contexto que aconteceram as três partidas e a Guerra das 100 Horas. A Organização dos Estados Americanos fez uma reunião de emergência e exigiu um cessar-fogo imediato e a retirada das tropas salvadorenhas de Honduras. De início, El Salvador até resistiu, mas em 2 de agosto, devido às ameaças de sanções econômicas, eles cederam e retiraram as tropas do país inimigo. Cerca de 5 mil pessoas morreram nesse conflito, sendo a maioria civis, e somente em 1980 que os dois países acertaram as fronteiras e fizeram um tratado de paz. No fim, a disputa pela vaga na Copa não adiantou muito porque o Brasilzão chegou na final e meteu 4-1 na Itália, levando o troféu para casa. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like e se quiser acompanhar mais meu trabalho, se inscreve aí no canal. Eu espero vê-los muito em breve.